Primeiramente eu quero perguntar, quem aqui quer morar no céu com Jesus? Esse precisa ser o nosso objetivo. E Jesus, sabendo que não seria fácil, que o diabo iria fazer de tudo para nos impedir de chegar no céu, então ele diz assim: olha, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar do meu Espírito Santo, que vai estar com vocês, ajudando vocês a chegar lá comigo. Amém? E eu tenho certeza que você tem aprendido muito, né, durante esta série. E hoje o encerramento dessa série, eu gostaria de falar, talvez você já até tenha ouvido o que você vai ouvir hoje. E se isso acontecer, é porque Deus está te instruindo ainda mais, te firmando ainda mais, ou seja, selando tudo aquilo que Ele tem falado. Então, eu quero falar com você, usar, talvez este versículo tenha sido usado na maioria das pregações, mas eu quero usar ele nesta noite, mais uma vez, que é Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí ele continua, e quando isso acontecer, continua dizendo: e vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Então abra o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. E o que eu quero falar nesta noite ao seu coração é que o Espírito Santo de Deus, ele transforma covardes em corajosos. O Espírito Santo, ele transforma tímidos em ousados. O Espírito Santo, ele transforma fracos em fortes. E hoje é o dia de uma restauração na sua vida, de um renovo na sua vida, de um poder a mais sobre a sua vida. Uma coisa nós precisamos entender: o Espírito Santo, ele não quer somente habitar dentro de nós. O Espírito Santo, ele não quer apenas ser o nosso guia, o nosso consolador. Ele quer ser muito mais do que tudo isso na nossa vida, que tudo isso já é maravilhoso, mas Ele quer ser o transformador da nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida. E quando Ele entra na nossa vida, Ele transforma a essência de quem nós somos. Ele muda o nosso caráter, o nosso modo de pensar, de falar, de agir e de servir a Deus. Quando Ele entra dentro de nós, quando Ele toma a nossa vida, Ele fortalece aquele que está fraco. Ele levanta aquele que está caído. Ele dá coragem àquele que está com medo de prosseguir. Por isso eu quero falar com você hoje sobre essas coisas, começando que o Espírito Santo, ele transforma covardes em corajosos. E eu quero crer que nesta noite, aqui tem corajosos. Mas Deus vai te encher de mais coragem ainda. Eu não acredito que aqui hoje nós temos pessoas covardes, pessoas que querem recuar, pessoas que querem voltar atrás. E é bom nós lembrarmos que covardia não é a ausência da fé, mas é a falta da ousadia para poder agir com a fé que Deus já nos entregou. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos de Jesus, aqueles que andaram com Ele 3 anos e meio, aqueles que viram coisas grandiosas acontecendo, aqueles que recebeu de Jesus uma promessa: eu não vou deixar vocês sozinhos, não se preocupe.
eu vou enviar do meu Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para a vida deles, antes do Espírito Santo descer sobre a vida deles, antes do dia de Pentecostes, a começar com a vida de Pedro, aquele discípulo corajoso, aquele discípulo que diz: Jesus, todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Mas antes do Espírito Santo de Deus, antes do Pentecostes, antes que o Espírito Santo estivesse sobre a vida dele, ele nega Jesus por 3 vezes. Talvez você tenha andado negando Jesus. Isso porque ainda te falta sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos a vida de Pedro, que quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, ele treme diante de uma criada, que diz: olha, você é um deles. E ele disse: eu não sou, eu não conheço este homem. Mas depois que o Espírito Santo desce sobre a vida dele, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, Pedro se levanta diante de uma multidão e começa a pregar com ousadia, com poder, com a unção do Espírito Santo, e naquele dia 3.000 almas se entregam para Jesus. Quem sabe até mesmo aquela criada que diz: você é um dele, e ele tremeu diante dela, agora ela se prostra diante daquele que tem todo o poder. Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. Mas olhando para a vida de Pedro, o que é que mudou? Não foi a situação que mudou, não. O que mudou é porque o poder do Espírito Santo estava sobre a vida dele. E é isso que Deus quer fazer com cada um aqui nesta noite. Ele quer derramar do seu Espírito Santo, dando ousadia, dando poder, capacitando cada pessoa para pregar a palavra de Deus. Quem sabe você não está fugindo de alguma coisa, de algum desafio. Quem sabe você não está se escondendo como Pedro, está sim até servindo a Deus, crê em Jesus, mas está agindo como Pedro. Mas se você permitir com que o Espírito Santo de Deus venha encher o seu coração, venha encher a sua vida, você vai ser tomado de coragem, de ousadia, que vai vir não do homem, mas vai vir do céu sobre a sua vida, vai te dominar, vai te capacitar. E muitos daqueles discípulos, apóstolos, que estavam ali seguindo Jesus, quando ele estava indo para ser crucificado, esconderam, fugiram. Mas após o dia de Pentecostes, e hoje poderá ser um dia de Pentecostes sobre este lugar, o Espírito de Deus poderá descer sobre este lugar e tocar a sua vida. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos de Jesus, se tornaram heróis da fé, homens e mulheres poderosos, não por eles mesmos, mas porque havia sobre a vida deles o Espírito Santo. E o que fez toda essa mudança? Aquele que está aqui hoje conosco, aquele a quem você tem aprendido dele durante este tempo, e que tem se entregado. E eu quero dizer para você hoje, que talvez você tenha agido como Pedro, mas hoje Deus pode te renovar, com a presença do Espírito Santo. Os discípulos antes estavam trancados com medo, mas agora eles saem pelo mundo afora, pregando o Evangelho.
Porque o Espírito Santo não nos dá apenas coragem, mas também sabedoria para poder falar. Então não tenha medo, abra a sua boca e fale. Fale. Porque Deus, Ele vai te usar. Nesses últimos dias, aqueles que permitirem ser usado pelo Espírito Santo de Deus, vai ser grandes ganhadores de almas. Você vai encher esta igreja, porque o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus estará sobre a sua vida, e você, talvez até sem palavras, mas com atitude, pessoas vão dizer: olha, eu quero ir na igreja que você vai. E eu tenho certeza, pastor Jadir, que muitas pessoas depois dessa série vão ser revestidas do poder do Espírito Santo, e vai ser outros membros, outro tipo de membros nessa igreja, membros compromissados com o reino de Deus. Então entenda isso, o Espírito Santo, Ele transforma sim, e Ele quer transformar. Ele transforma tímidos em pessoas ousadas, em pessoas que quer ser usada por Deus. Infelizmente nós temos dentro das igrejas hoje muitas pessoas que estão caladas por medo, não fala do amor de Deus, do poder de Deus no seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos, porque se acham tímidos, inseguros, talvez pensam que não sabe o que dizer, acha que não é suficiente, acha que não é ninguém na igreja, não tem nenhuma responsabilidade na igreja, não é obreiro na igreja, não é pastor, não é diácono, então não precisa falar. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: abra a tua boca, porque eu vou encher, eu vou te usar. E Deus, Ele quer te usar, porque Ele não é apenas um consolador na nossa vida, Ele é aquele que nos capacita, que nos transforma, que nos faz homens e mulheres usados nas mãos dEle. Então não se trave por causa da timidez. Às vezes você pensa: não, pastor, eu não sei falar. Eu não sei falar. Não se preocupe. Não se preocupe. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Você tem um chamado de Deus. Não, pastor, eu não tenho um chamado. Você tem um chamado de Deus. Pelo menos para você ser testemunha dEle. Você não precisa ser um pastor, uma pastora, mas você poderá sim ser testemunha de Jesus. Interessante que quando o Espírito Santo veio sobre aqueles que ali estavam reunidos naquele lugar, eles saíram dali, todos eles, homens, mulheres, que ali estavam, revestidos de poder. Não foi somente Pedro que levantou e falou. Naquele momento, quando houve aquele tumulto, as pessoas vendo aquela cena e diziam: o que está acontecendo? Pedro se levanta, mas dali mais de 500 pessoas saíram por Jerusalém, pela Judeia, e saíram para cumprir o mandato de Jesus. E hoje também, eu tenho certeza que Deus já está enviando, já enviou pessoas lá no seu trabalho, com a sua casa, com a sua família. Então não deixa a timidez
não permita ela limitar o propósito de Deus na sua vida. E o propósito dele é que você seja usado por ele. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, Moisés foi chamado por Deus para poder libertar o seu povo, o povo de Israel, da escravidão do Egito. E quando o anjo aparece para ele lá na sarça ardente, ele diz, quando o anjo disse, olha, você vai libertar o povo de Deus da escravidão do Egito, ele disse, olha, mas eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu tenho dificuldade, eu não consigo falar bem. Como que eu vou chegar diante de Faraó e falar com ele? Aí Deus chama Moisés e diz assim, Moisés, deixa eu te fazer uma pergunta, quem fez a boca do homem? Quem fez os ouvidos do surdo? E Deus começa a falar com Moisés, quem é que fez os olhos daqueles que veem? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Deus vai te ensinar como você falar com aquela pessoa lá no seu trabalho, na sua família, as pessoas do seu convívio. Porque a timidez, ela não é desculpa quando o Espírito Santo de Deus está na direção da sua vida. Você não pode ficar calado. Você não consegue ficar calado. Você tem um chamado. Levanta sua mão e diga assim, eu tenho um chamado. Você tem um chamado de Deus. O que você precisa fazer é dizer, Senhor, Espírito Santo, enche a minha vida. Me dê ousadia, para que eu possa falar tudo que o Senhor quiser que eu venha falar para as pessoas à minha volta. E Ele vai te capacitar. Ele vai encher a tua boca. Ah, pastor Jadir, pastor Eliandro, como era gostoso aquele nosso tempo. Hoje não, hoje tem a internet, tem pregadores, né, na internet, e você ouve tantas palavras. Antes não, nós ouvimos, as palavras que nós ouvíamos, era a história do cego de Jericó, a história da mulher do fluxo de sangue, era a multiplicação dos pães, eram histórias que nós ouvíamos. Mas quando nós ouvimos falar do Espírito Santo, que Ele viria sobre a vida daqueles que creem, e que haveria um momento de oração para a busca do Espírito Santo, e nós começamos a buscar o Espírito Santo. Rapidinho eu quero contar a minha história. Quando eu ouvi pela primeira vez a respeito do Espírito Santo e vi alguém sendo batizado, eu sem conhecer, sem saber, diz assim, Senhor, eu quero isso para a minha vida. E eu comecei a jejuar, a me preparar, porque eu queria receber. Nós tínhamos o culto de oração toda terça-feira, e eu fiz um propósito com Deus, diz assim, Senhor, eu vou jejuar a semana toda, porque terça-feira eu também quero receber este Espírito Santo na minha vida. Jejuei a semana inteira. Às vezes eu jejuava o dia todo, 2 dias seguidos. Chegou na terça-feira, no momento da oração, não fui batizado. Continuei no meu propósito, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Quando foi para a 5ª semana, na terça-feira, dia 1º de julho, dia do meu aniversário, de 1980. Faz um tempo, hein? Eu disse, Senhor, me dá como presente o batismo com o Espírito Santo. Eu trabalhava na feira, esta época era ali perto do quartel, e logo de manhã,
Eu trabalhava com legumes e o diabo enviou uma endemoniada, uma serva dele. Ela quis 1 quilo de batata. Pesou, normalmente sempre passa 100 gramas, 150. Ela pegou uma batata deste tamanho, jogou dentro da bacia. Eu tirei, ela jogou, eu tirei, ela jogou, eu tirei, ela jogou. Final da história, ela me xingou. Só não me xingou de rapadura, mas o resto. Eu disse: Senhor, isso era umas 7h30 da manhã. Eu disse: Senhor, não, agora não tem jeito. E entreguei meu jejum, entrei dentro da perua. Minha perua era coberta com a lona. E entrei lá dentro, entreguei o meu jejum. E em frente à minha banca tinha uma banca de passeio. Mandei fazer um pastel desse tamanho. Peguei uma garrafa de Guaraná daqueles 600 e falei: não tem jeito mais. Deixa para a próxima semana. Mas quando cheguei na igreja e começou a oração, o céu se abriu. O céu se abriu. Que dia glorioso, maravilhoso. E é isso que Deus quer fazer com você, descer sobre a sua vida o Espírito Santo. E o Espírito Santo também transforma fracos em fortes. Diga comigo: o Espírito Santo transforma os fracos em fortes. Como era maravilhoso. Quantas e quantas vezes, pastor Jadir, nós saímos pregando em lares, né, que era culto da família. Como é que chamava mesmo? Culto nos lares? Não era grupo familiar. Amados, era uma ousadia, era um poder, era uma unção sobre a nossa vida. Demônios caíam por todos os lados. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele transforma fracos em fortes. Na época, eu pesava 57 quilos. Né? Sabe aquela música, né? Meu paletó é de uma liça só? Era mais ou menos assim. Eu tinha um bigode, parece que eu tinha engolido uma andorinha. Mas tinha uma unção sobre as nossas vidas. E essa unção, ela não foi tirada. E agora dia 21, fez 40 anos no Luizote. E eu quero dizer para você, este mesmo Espírito está aqui nesta noite. Talvez o seu sentimento é de uma pessoa fraca, mas ele vai te fortalecer. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua fraqueza não surpreende Deus em momento algum. Ele sabe quem você é. Ele sabe da sua capacidade. Ele sabe que talvez você tenha aí dentro de você um pouquinho de medo, de timidez. Mas mesmo assim Ele te escolheu. Ele te escolheu porque Ele sabe que você pode ser sim o instrumento nas mãos dEle. E se você chegou aqui hoje, quem sabe, com este medo, com esse sentimento de timidez, de medo, de fracasso, hoje Deus, Ele quer te renovar através do Espírito Santo. Talvez o seu sentimento é um sentimento que você não é ninguém, que você não vale nada. Amados, Deus nunca contou com a nossa força. Ele nunca contou. Não pense você que essa igreja neste bairro está no ponto que está porque pastor Jadir, pastor Liana é forte demais. Não, é porque tem uma unção sobre a vida deles, sobre a vida dos obreiros, pastores obreiros desta igreja, da liderança desta igreja e sobre esta igreja. Tem esta unção. Quando nós olhamos a Bíblia em geral, desde o início, nós vemos Deus usando os fracos para poder mostrar a força dele. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, gago, inseguro, mas Deus usa Moisés como um libertador.
Quando nós olhamos para a vida de Davi, pequeno, desprezado pela família, desprezado pelos irmãos, pastor de ovelhas, mas havia algo sobre a vida dele que não estava sobre a vida dos irmãos, que era a unção do Espírito Santo. E quando ele vê aquele gigante desafiando o exército de Israel, ele disse: eu vou lutar contra esse gigante e vou jogar ele por terra. É essa ousadia que Deus quer te dar. Deus não está olhando a força do seu braço, a sua capacidade, a sua sabedoria, não. Ele está olhando a intenção do teu coração. Quando nós olhamos para a vida de Gideão, malhando o trigo no lagar, porque os medianitas vinham e roubavam toda a colheita do povo de Israel, e ele ali comendo, malhando o trigo no lagar. Mas quando ele recebe o chamado de Deus para libertar Israel, e você também tem um chamado para libertar tua casa, tua família, teus amigos das mãos de Satanás. E quando ele recebe esta unção, apenas com 300 homens, ele vence um grande exército. Você pode até parecer ser fraco hoje, mas eu quero te dizer, esta não é a tua identidade final. A tua identidade é: você é forte. Você é forte. Diga para o irmão do seu lado: você é forte. Porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. E hoje eu quero orar com você. Talvez você esteja vivendo este sentimento dentro de você. Talvez você pense assim: não, falar do amor de Deus é só para os pastores. Não, é para você. Talvez você não precise nem usar palavras, só a sua maneira de falar, de agir, de comportar, já é o suficiente. Mas se você tem essa conduta, e quando você abrir a sua boca, pode ter certeza que Deus vai colocar as palavras, e é Ele que convence as pessoas, e você vai trazer essas pessoas para a presença de Deus. Então olha, você não precisa ser forte, você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Quem quer o Espírito Santo sobre a sua vida? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar.